E aí, pessoal de Câncer, como é que vocês estão? Espero que bem. Boas-vindas, meu nome é Diego e essa é mais uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer. É uma leitura geral, atemporal e intuitiva, então pode não ressoar com todo mundo, pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês neste momento, tá certo? Eu vou iniciar a leitura de vocês aqui com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais. Vamos ver quais são as mensagens para vocês, tá bom? Vamos lá. Câncer, quais são as mensagens? A estrela ancestral. Siga a voz da sua alma. E o Lorde. Assuma o controle com autoridade. Caíram duas, eu vou aceitar as duas, tá? Guardião do ar e primavera. Interessante. No fundo do deck nós temos o oráculo. Aguarde uma informação importante. O Câncer, tem uma energia aqui, literalmente, de vocês seguirem um caminho onde exige de vocês uma mudança de percepção, tá? É como se vocês estivessem seguindo uma direção e em algum determinado momento vocês estivessem mudando de percepção daquela direção. E por conta dessa questão, eu vejo aqui é como se vocês estivessem fazendo um caminho de fato, só que esse caminho que vocês estão seguindo não é aquilo que a sua alma pede, não é aquilo que a sua alma almeja. Por mais que seja um caminho que eu não vejo aqui, que é um caminho tortuoso, mas em uma determinada situação vai chegar um momento, né, que você vai ter que fazer um outro trajeto, mudar a percepção desse caminho, né? E é através de uma mensagem mesmo que chega até vocês, e é como se vocês estivessem tomando um outro rumo, né? Assumindo um controle totalmente diferente do que vocês estavam seguindo. Dá a impressão aqui para mim que é como se vocês estivessem seguindo um caminho de outra pessoa que não fosse o seu. E por conta desse caminho que você segue atualmente, vocês não estão enxergando, não estão vendo as sementes que vocês estão plantando no caminho crescerem. É como se vocês estivessem realmente dentro de um caminho assim. Tenta imaginar um caminho, vocês seguindo aquele caminho e deixando sementes, deixando sementes. E atrás houvesse alguém comendo essas sementes. Sei lá, alguma espécie de algum animal, né, silvestre, comendo as sementes, e você olhar para trás e não via, né, as sementes crescerem. Daí, a partir do momento que vem essa mensagem, essa informação, né, como aqui diz do oráculo, vocês seguissem, mudassem essa percepção, né, meio que acontecesse um despertar, e aí vocês seguindo por um outro caminho. Interessante, né? Eu vou abrir aqui com o Egyptian Art Nouveau. O que mais para o pessoal de Câncer? De fato, é um outro caminho, é um outro trajeto que de alguma forma vocês precisam entender que é válido, né? Não que esse caminho que você esteja fazendo não seja tão válido, mas a impressão que eu tenho é que ele é mais, o resultado dele é mais tardio, é mais demorado. O que mais para Câncer? Olha que interessante, né? Aqui no fundo do deck havia saído o Rei de Espadas.
E ele traz uma energia de muita análise. E aqui fala dessa mudança de percepção. Já havia caído uma carta aqui. 5 de espadas. Sabe quando a gente teima em não seguir a voz da nossa alma, né? E a gente decide por dar continuidade num caminho? Eu sinto que é isso daqui. Esse 5 de espadas, ele me reforça essa questão de querer trilhar um caminho que não vai ter vitória. Olha a temperança. Olha que interessante. Porque a carta da temperança, ela fala exatamente sobre autocontrole e moderação. É como se, de fato, vocês não estivessem perdendo o controle de um propósito, perdendo o controle de um caminho. Por isso que está dizendo para vocês retornarem à essência. Dá a impressão que é isso daqui, tá? Gente, tem muita coisa emocional aqui. O Lorde, ele fala, assuma o controle com autoridade, né? E veio duas cartas aqui bastante emocionais. O Valete de Copas e o 4 de Copas. Que pode falar exatamente de uma sensação que vocês estão se movimentando em vão, fazendo movimentos em vão dentro desse caminho. Justamente porque vocês não estão seguindo a voz da sua alma. Olha, e no fundo do deck temos o 3 de ouros. Literalmente é um trabalho que precisa ser redirecionado, tá? Não necessariamente trabalho de profissão, né? É um lugar. Quando eu falo trabalho, é tipo assim, a questão do movimento mesmo. Vocês precisam trabalhar nesse movimento de mudança de percepção, justamente de caminho. É como aqui para mim, né? Se o desafio de vocês fossem literalmente deixar para trás sentimentos e emoções das quais não foram plantadas por vocês mesmos. Como se as pessoas, de tanto dizer para vocês, olha, câncer, o que você acha disso? Faz assim, faz assado, segue por isso, faz aquilo outro, lá, dando palpites mesmo na vida de vocês, que vocês começaram a crer de fato que é aquele movimento ali, que é aquela situação, e é daquele jeito que tem que ser feito. E não é assim que funciona, né? Ó, o 7 de paus, interessante, porque o 7 de paus ele veio junto com a carta do guardião do ar, pedindo para que vocês mudem a percepção desse lugar. Nossa, não tem nem como inventar um negócio desse. Gente, o Hierofante, aqui representado pelo deus Osíris. Ó, aqui para mim literalmente é como se vocês estivessem seguindo a regra a algo, tá? Com muita rigidez, no sentido de existe um caminho que vocês estão seguindo, é que para mim ainda não está claro, tá? A gente vai abrir com outro tarô, mas é um lugar no qual vocês estão sendo muito rígidos e rígidas, né? Seguindo a risca, não é desse jeito que tem que ser feito, e a sua alma dizendo outra coisa, né? Não, não é por aí, não é bem por aí, não é bem assim. E vocês estão ali, estão ali. Só que, olha no fundo do deck, veio o Mago. E o Mago, ele fala sobre uma conexão até mesmo espiritual, no sentido de conhecimento oculto de algumas situações. Pode falar de iniciativa também. Então aqui eles estão dizendo para vocês que vocês precisam mudar de fato essa percepção dos conceitos, de como fazer, de como se movimentar. Existe uma coisa bem excêntrica, uma coisa bem diferente aqui que vocês precisam fazer, tá? Olha, 10 de copas, interessante porque o 10 de copas ele saiu junto com a carta da primavera. E a carta da primavera fala exatamente aquilo que vocês estão indo buscar, né? Observe suas sementes crescerem.
Caíram 2 cartas, não vou aceitar não. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Essa carta da primavera, percebe que tem um coelho. E o coelho ele está saltando, saltitante, ou seja, indo em busca, né, desse crescimento, de ver, enxergar esse crescimento. E esse crescimento está diretamente ligado com aquilo que te traz satisfação emocional. Tá? Aqui também tem muita coisa sobre família, né? Mas no principal aqui, eu enxergo que é uma satisfação emocional que vocês estão buscando. E muito provavelmente vocês estão buscando longe. Ou melhor, vocês estão buscando por um caminho que não é o caminho certo a ser feito. Bom, gente, caíram muitas cartas. E caíram, e caíram, e caíram. Eu tentei aceitar somente uma, mas eles querem que caiam 2 cartas, porque eles querem dizer algo para vocês. E agora caiu aqui a carta da estrela e a carta do 8 de ouros. Estrela traz e pede prática, né? Principalmente naquilo que diz respeito ao futuro. Um futuro que fala sobre a sua satisfação emocional, as sementes que vocês querem e plantam e querem ver um crescimento. E é interessante que o 8 ele traz praticidade, ele fala de prática, né? De encorajamento. E aqui, principalmente a carta da estrela fala para que vocês tenham coragem de vivenciar novos rumos, novos objetivos. Aqui é literalmente vocês sendo chamados e chamadas a ouvir a voz da sua alma. E é interessante que a primeira carta que caiu lá foi a carta da estrela ancestral e aqui é uma carta da estrela. E é interessante que eu estou usando aqui o tarô, né? A princípio o tarô egípcio, e aqui nós temos a deusa Nut. Se você pesquisar aí quem é a deusa Nut, você vai ver que a deusa Nut nada mais é do que a própria Via Láctea, né? Que aparece no céu assim como se fosse um arco. E, e é interessantíssimo mais ainda que, olha só, aqui nós temos a estrela ancestral, pirâmides, porque está no deserto. Temos inclusive aqui o cinturão de Órion. E o cinturão de Órion ele está diretamente conectado com as 3 pirâmides principais lá do Antigo Egito. No fundo do deck nós temos a sacerdotisa, representada aqui também pela deusa Isis, e é interessante que a sacerdotisa ela fala de sentimentos ocultos, né? Sensações, segredos, influências, inclusive misteriosas. Eu falei aqui que aqui, inclusive, pode ser que vocês sejam, de alguma forma, bem sutil assim, persuadidos a seguir um caminho no qual não é o objetivo da sua alma, tá, Câncer? Então tome muito cuidado com as decisões que vocês tomam durante o percurso de vida, porque às vezes vocês podem estar seguindo um caminho que na verdade não é o caminho, vamos dizer, da sua alma. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, conhecer os seus desejos, os seus propósitos, aquilo que vocês se conectam, né, se sintonizam na vida. E quando eu falo isso, é todas as áreas, né? Romance, quais são as pessoas que vocês se conectam, que vai realmente agregar, quais são as profissões que vai te trazer prazer, vai te trazer retorno financeiro, mas também prazer emocional, o estilo de vida que vocês levam. Vamos ver aqui mais o que com o Vision Quest. 4 de ouros. 4 de ouros fala de apego, né? Pode ser que realmente você está tão apegado a um caminho específico que vocês não estão conseguindo perceber qual é o desejo da sua alma de fato. Ás de paus. 10 de ouros no fundo do deck. Então, é interessante que vocês comecem a fazer movimentos de soltura mesmo. Porque vocês estão muito insistentes, gente, em um caminho que não é o caminho da sua alma. Aí eu já não sei se é um caminho espiritual, né, que vocês estão sendo guiados por vozes que não são da sua cabeça. Ou até mesmo algum tipo de trabalho profissional.
Mãe de ar. Dois de espadas. Interessante porque aqui, essa mãe de ar com o dois de ar, pede para que vocês desbloqueiem a mente de vocês de alguma forma, para poderem trazer esse entendimento à tona. Para que vocês entendam que quando vocês assumem o controle da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas decisões, sem que coisas externas influenciem com força, vocês vão perceber que vocês farão o caminho correto, eu diria, né? Obviamente que não existe verdade absoluta, mas existe aquilo que é verdadeiro para mim, aquilo que é verdadeiro para você, né? E qualquer verdade que seja para si mesmo, si mesma, ela não deve ser imposta a alguém. E eu acredito que é exatamente isso que estão tentando fazer com vocês. Eu sinto que uma pessoa ou um grupo específico está tentando imputar uma verdade sobre a sua vida como se aquilo ali fosse o caminho certo a ser feito, o correto, a profissão certa, a, a religiosidade certa, a religião certa. Olha no fundo do deck, a curandeira. E, de fato, existe algumas influências ocultas e misteriosas aí que estão persuadindo vocês a seguir um caminho que não é o caminho da sua alma. Olha, o 4 de água novamente, ele já tinha vindo aqui, se eu não me engano, no fundo do deck. E o 4 de água ele fala de tédio. Não, no fundo do deck não, no desafio de vocês. Literalmente o desafio de vocês é encontrar um caminho, né, que realmente te leve a uma vida de felicidade. Não tem nem como inventar um negócio desse. 7 de terras. Literalmente vocês estão meio que estagnados, até mesmo profissionalmente, tá, gente? Pode ser que estejamos falando do profissional de vocês, como se vocês não dessem oportunidade de experienciar e vivenciar outras profissões, outras ideias de trabalho, outras possibilidades. O que mais? A filha de ar. Caíram muitas. Mais um, por favor. A torre. Gente, literalmente, vocês estão entendendo que é importante quebrar paradigmas, quebrar conceitos. Eu diria que quebrar conceitos aqui, sabe? Como se vocês estivessem, obviamente, depois dessa dinâmica, depois de todo esse entendimento que as influências externas elas podem estar controlando vocês sem que vocês percebam. Quando vocês entenderem isso, vocês vão começar a agir de forma a quebrar barreiras, quebrar paradigmas, né? Dogmas, principalmente dogmas e conceitos que não vão e não estão ajudando vocês a alcançarem o prazer emocional de vocês. Olha, eu falei disso, né? De uma felicidade que está sendo procurada de várias sementes que vocês estão plantando aqui, vocês não estão percebendo o resultado, não estão vendo o resultado. No fundo do deck nós temos o 10 de copas, que é uma energia extremamente emocional, que traz muito prazer, alegria, muita felicidade e satisfação emocional aqui, tá? E ela veio junto com a primavera, que fala das sementes que crescem, né? E veio de novo, né? O 10 de copas. O 10 de copas caiu aqui. Mas essa carta da torre, ela me reforça todo esse caos, né? Tanto que a palavra que é dita aqui nesse tarô é o caos, que precisa ser transformado. A gente só consegue mudar a percepção, mudar de ideia mediante um caos.
Eu sinto aqui que esse caos ele chega na vida de vocês de alguma forma para que vocês percebam como vocês estão sendo persuadidos por influências que até então são misteriosas. Mas a partir do momento que vocês se movem, né, em direção à mudança de percepção, aí sim vocês vão ter esse entendimento. Por quê? Porque literalmente vocês não estão seguindo a voz da sua alma, gente. Câncer, é que é importante que vocês sigam a voz da sua alma. É aquilo que de fato aquece o seu coração, sabe? Que dá aquele calor, dá aquela vontade maior ainda de viver. Bom, eu vou finalizar aqui com o oráculo das mensagens ciganas. O que mais para Câncer? Já pulou. Reflexão cigana. A vida está em constante mudança. É muito importante não ficar acorrentado a mágoas, tristezas e pessimismos. Você está perdendo oportunidades. A felicidade está à sua frente, mas não pode entrar. O espaço está tomado por sentimentos ultrapassados. Estou falando aqui que é quebra de paradigmas, quebra de crenças, quebra de conceitos. E eu percebo aqui com essa mensagem final, inclusive, que muito do que vocês estão vivenciando nesse caminho, que talvez, né, vocês não estão percebendo que é um caminho totalmente diferente daquilo que a sua alma pede para seguir, vocês não estão percebendo que são, obviamente, aquelas mensagens, né, aquelas falas de pessoas até próximas mesmo de vocês, que pode falar que você não vai conseguir, que você não, que se você fazer isso você não vai ser feliz, se você seguir por esse caminho você não vai ser próspero ou próspera, mas porque isso são concepções da pessoa qual fala para vocês. Às vezes, né, a maioria das vezes as pessoas elas são frustradas na vida e ela derrama a frustração delas em outras pessoas que estão ali lutando, que estão ali tentando alcançar um objetivo de vida, né? E por conta dessa frustração e por conta dessa energia frustrada desse outro ser, a gente acaba pegando essa energia e percebendo coisas que são sentimentos ocultos, né, que atrapalham nossa caminhada. É doido como o tarô, os oráculos, eles casam aqui. Então aqui, gente, basicamente ouça a voz da sua alma e não ouça a voz de pessoas frustradas, tá bom? Pessoal de Câncer, eu espero que essa leitura tenha feito sentido, trazido um direcionamento para a sua vida e eu vejo vocês na próxima leitura. Até lá!